Olá, sejam bem-vindos. Agora nós vamos fazer um bate-papo aqui. Eu vou abrir essa nova playlist e vou começar a gravar também alguns vídeos falando referentes sobre políticas e outros assuntos da atualidade, ok? Veja bem, não é o objetivo principal do canal, mas vejo que é importante a gente fazer alguns comentários, algumas ponderações que estão acontecendo na atualidade. O que eu posso avaliar todo esse cenário? Veja bem, o que aconteceu com Trump é parecido com o que aconteceu com também o ex-presidente do Brasil, o Bolsonaro, ok? Então todos dois sofreram tentativa de morte, né, assassinato. Isso é muito sério. No meu entender, eu fico analisando isso que está acontecendo, fico pensando assim, por que é que no meio dessa rixa entre um lado e outro lado, esquerda e direita, por que é que a direita está sofrendo vários ataques? Eu fico entendendo que tem alguma coisa que a gente precisa estar atento a isso aí. Por que que os dois verdadeiramente sofreram um ataque mortal, certo? E também eu já quero trazer um link que eu pensei nisso quando estava acontecendo, mas eu fiquei na minha, né? Ok, mas para mim é uma coincidência muito interessante. Quando os dois estavam no poder, o Trump e o Bolsonaro, nós tivemos uma crise em 2020, crise sanitária. Eu não vou nem falar o problema em si para a gente não ficar aí comprometido com esse relato, com esse problema que tivemos. Mas eu consigo enxergar naquela época que dos dois governos, não que eu esteja aqui fazendo uma alusão de que eu sou de direita e eu não sou de esquerda, não é isso. Mas o fato é que eu, obviamente, já vou me posicionar de cara que eu jamais seria de esquerda, né? Pelas pautas que se defendem, né? Liberação das drogas, aborto e toda essa pauta progressista não me interessa, não faz parte dos objetivos cristãos, vamos dizer assim, né? Já que a direita se aproxima dessa ala, eu também fico observando, será que também não é um meio de enganar? Só pegam essa pauta também só para dizer que é a oposição, mas de fato eles são cristãos ou não? Se são, não sei, também não me interessa saber. O fato é que pelo menos as propostas que se têm feito têm se aproximado da ala dos conservadores, da vontade de Deus, né? Mas eu acredito piamente que a política ela é muito suja e que verdadeiramente a gente não tem nenhuma esperança, humanamente falando, eu não tenho nenhuma esperança, nem de um lado nem de outro. Embora que de um lado já é a oposição certa, claro, nós isso é fato, não dá para fugir desse contexto, e a outra é o que me chama a atenção verdadeiramente, é que parece que joga no mesmo time, né? Esse é que é o interessante, porque no tempo de Cristo, os que jogavam no mesmo time foram os opositores, né? Eu poderia dizer assim, a direita, que eram os conservadores, que eram os religiosos, foram eles que caçaram a Cristo. E por que isso não aconteceria no tempo do fim? Para mim, isso é latente, tá entendendo? Então, tentar associar a política com religião é muito complicado. Sempre foi e sempre será, certo? Mas, enfim, voltando ao contexto original, eu analiso o seguinte, que os dois sofreram quando estavam na sua gestão, de fato fizeram uma boa gestão melhor do que a outra proposta, os opositores, contra fatos não há argumentos. Então, assim, fizeram uma boa gestão e conseguiram passar pela crise. Mas a crise veio na gestão dos dois e na direita, tá? Eu fico analisando que se nós tivermos um... Agora eu vou falar em linhas conspiracionais. Fato. Quem não gostar, ok. Pode sair dessa playlist aí das políticas e pode
ok? Deixar de assistir, acompanhar esses conteúdos, mas não tem como a gente falar de futurismo sem falar de conspiracionismo. É impossível você tirar esse contexto. Mas eu fico pensando que se a direita verdadeiramente estiver no comando outra vez, que por lá pelos Estados Unidos nós temos o Trump defendendo essa ala, e aqui no Brasil nós temos a direita também, aquele que irá defender se posicionar a favor da direita, né? E eu fico pensando assim, será que se a direita estiver no comando outra vez, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, nós teremos outra crise sanitária? Vamos aguardar. É só uma especulação, nada mais. Eu penso que o Trump tem trazido no seu discurso pacificação, né, para com a guerra lá da Ucrânia e Rússia, e por outro lado também tem se tendenciado a defender mais Israel, né, já falou aí no seu discurso recentemente que para o Hamas liberar aí os reféns, né, antes que ele assuma o poder. Então assim, já muita polêmica promete se o Trump for reeleito. Vamos analisar como é que vai ficar o cenário e a gente, desse lado de cá, a gente faz as nossas considerações do cenário político, também analisando isso tudo, trazendo isso dentro da esfera bíblica, profética, para a gente, com certeza, entender melhor o que significa as profecias dentro desse contexto político. Se você gostou, deixa o seu like aí nos comentários aí, tá bom? Deixa os seus comentários. E vamos aí, como eu disse no início do vídeo, abrir essa nova playlist e fazer a gente os comentários aí, porque são importantes, né? Muita coisa importante acontecendo. Muita coisa importante. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.